Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. No último vídeo, eu fiz alguns comentários a respeito do zoneamento que existe nas cidades do litoral, em todo o nosso Brasil. Os corretores do litoral, que trabalham no litoral, e a nossa extensão é muito grande, chega a mais de 5.000 quilômetros a extensão brasileira de praia. Assim, os corretores que estão nessa zona, e a gente tem notícia de que 60% da população vive até 100 quilômetros da praia, do litoral. E é a preocupação evidente do governo federal, em sua Constituição, determinar que fosse feita uma legislação de preservação da costeira. Bem, acredito que no último vídeo faltou da minha parte dar a você um conhecimento um pouquinho mais aprofundado e maior, mas sem o juridiquês, com palavras simples, expor a vocês que tudo, a lei maior, e tudo começa pela Constituição. A Constituição, ela determina os poderes do que é executivo, do que é legislativo, do que é judiciário. Lá também tem uma série de determinações, a exemplo de muitas ainda não terem sido cumpridas até hoje. Lá na Constituinte, por exemplo, fala de um imposto sobre grandes fortunas. Já está instituído na Constituição, mas até hoje não foi regulada. E assim, a exemplo disso, a Constituição determinou também a respeito do plano diretor, né? Que todas as cidades deveriam ter seu plano diretor. A lei que veio regulamentar o plano diretor em todas as cidades acima de 20.000 pessoas, 20.000 pessoas como população, é uma medida que pegaram a esmo, sem qualquer análise ou qualquer estudo científico. Para regular isso, foi feita uma lei federal que é conhecida como Estatuto da Cidade. Tenho aqui comigo um exemplar, comentário à Lei Federal 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é que regula sobre os planos diretores em todos os nossos municípios do Brasil inteiro. Aqui fala tudo que pode ser feito pelo município no seu plano diretor. Veja, comecei pela Constituinte. Então, a Constituição é a lei maior. Depois nós temos as leis federais, nós temos as leis estaduais e as municipais. Cada uma com a sua determinação feita. A exemplo de São Paulo e de outros estados, nós temos também as constituições estaduais, né? Mas essa hierarquia de legislação, nenhum munícipe, nenhum brasileiro pode alegar ignorância. A exemplo de eu não sabia que não poderia matar? Todos nós sabemos, né? Então nós não podemos alegar ignorância à Constituição, e lá estão nossos deveres e direitos. Nós não podemos, corretor amigo, corretora amiga, alegar ignorância na informação ao nosso cliente, comprador ou vendedor. Você é um intermediário, como está assim definido no Código Civil. Uma curiosidade, né?
A única profissão comentada dentro do Código Civil é a nossa, de corretor de imóveis, né? Existem lá 7 artigos por perto disso, referente ao profissional corretor e como tem que ser a sua conduta. Então, corretor de imóveis, não podemos alegar ignorância no ato da venda de um imóvel, né? E o corretor de imóveis que trabalha no litoral, ele tem que ser um pouco mais do que os outros profissionais que não estão no litoral. Primeiro, nós temos um estatuto da cidade a ser seguida pelo município. E o município tem que regular sobre o plano diretor. Dentro do plano diretor, existem as determinações de uso e ocupação do solo. Existe a definição de como fazer um parcelamento de solo, apesar do parcelamento de solo já ser definido numa lei federal, a conhecida como 6766, mas o município também. Veja, o município não pode relaxar a lei federal, mas ele pode exprimir em determinadas localidades, em determinadas regiões, maiores restrições. Então não basta saber que existe uma lei de parcelamento de solo, tem que conhecer a lei municipal. O corretor de imóveis do litoral também sofre com mais um item que ele também tem que conhecer, que pouca gente lembra disso, que é terrenos de marinha e seus acrescidos, aonde eu vou querer falar um pouquinho, porque o meu amigo corretor, a minha amiga corretora, vive me questionando em relação a algumas dúvidas do assunto. Veja, um terreno, um lote de marinha, também passa pelo crivo do plano diretor, mas com uma legislação federal própria dela. Além disso, além da lei estadual que eu mencionei no último vídeo, que é do zoneamento ecológico e econômico, no nosso caso aqui, setor norte, litoral norte, e nós temos também o setor sul, temos também o Código Florestal. O Código Florestal é válido para o território nacional, né? E sempre aconselho, o Código Florestal é uma lei pequena, mas é bacana aquele que é curioso comprar um Código Florestal anotado. Vários autores com opiniões diferentes, divergentes, né? Na doutrina, muita discussão sobre o assunto, e na justiça, vários acórdãos já definidos, né? Referente a terreno de marinha, é uma história que vem da época de Dom Pedro, né? Da época em que existia e tínhamos o imperador, depois virou república, né? Em relação à lei federal, o Estatuto da Cidade, nada, nenhum plano diretor pode sair fora do que está aqui, né? Não pode ser inventado, porque já está referendado o Estatuto da Cidade na sua grande maioria, e tem muitos dispositivos aqui que a grande maioria dos municípios não se utilizam, né? A exemplo do Estatuto da Cidade, ela vem falar sobre, por exemplo, o EIV, né? Que é o estudo de impacto à vizinhança. Como eu disse no vídeo anterior, hoje
um lote, uma área na zona urbana, ele tem função social, né? E por isso existe o WAVE. O WAVE, ele tem uma série de itens a serem respeitados. A grande maioria dos municípios simplesmente adota o que está aqui no Estatuto da Cidade, mas pode ter mais itens. Isso aqui é só exemplificativo, pode ser aumentado as exigências conforme o município, conforme a região do município. Não podemos ficar presos a só o que está aqui. Eu defendo muito o WAVE, o estudo de impacto à vizinhança, porque traz incômodo. Você, de repente, ao lado da sua casa, surgiu uma igreja, ou surgiu uma casa de show, né? E assim por diante, né? Isso está muito em voga hoje, mas alguns municípios não dão atenção. O imóvel que está sendo utilizado, por exemplo, como foi em alguns casos utilizado para cinema, hoje viraram templos religiosos. E quem está ao lado não é o problema da cantoria, isso são soluções fáceis de ser resolvido com acústica, com estudo de acústica, mas é o fato, por exemplo, do trânsito em volta, né? Da aglomeração que existe nas vias dentro do município, né? E assim por diante. Por isso que precisa do WAVE, estudo de impacto na vizinhança. Não é só para o imóvel vazio, é para o imóvel ocupado que muda a sua destinação. E por fim, colocar ainda que existe muita coisa que não foi regulada nos municípios. A grande maioria dos municípios, né, ainda não regulou sobre um item chamado condomínio de lotes e loteamento fechados, né? Vejam, o governo federal, há 3 anos e meio atrás, na atualização da aplicação do REURB, alterou e inovou em alguns assuntos. Um dos assuntos é exatamente esse, condomínio de lotes e loteamento fechado. A exemplo disso, por exemplo, se é constitucional ou não quero entrar nessa seara aqui agora, mas o nosso presidente Bolsonaro assinou uma lei deixando aos municípios determinarem a faixa de APP ao lado de córregos e rios até 10 metros. Veja, o Código Florestal vem e fala, agora em 2015, que é 30 metros. Mas aquela lei de parcelamento do solo, a mais antiga, 6766, fala que é 15 metros. Temos milhares de loteamentos aprovados, aonde a preservação do rio foi deixado 15 metros. E em muitos dos municípios, dos projetos, esses 15 metros ainda foram usados como marginal, como uma avenida, sem dar o espaço, inclusive, necessário à calha do rio. Então, veja, estamos progredindo. O código de parcelamento do solo, uma lei federal, falava 15 metros. Depois vem o Código Florestal, falou em 30 metros. Zona rural, zona urbana. E houve um desatento, um hiato, uma diferença. Ora 15 metros, agora 30. Vem o governo federal abrindo as prefeituras legislar sobre o assunto.
acredito que todas as prefeituras devem sim adotar 15 metros, porque sempre foi assim, né? Vai criar muita celeuma, muitos problemas se for diferente de 15 metros. Daqui para frente, se algum loteamento novo for a ser aprovado, 30 metros, é justo. Vai estar de acordo com o Código Florestal, né? Mas não estou aqui para discutir se é constitucional, se não é constitucional. É só para o meu corretor amigo, a minha corretora amiga, ter essas informações, tá? Você poder explicar ao seu cliente, tanto o vendedor como o comprador, de que o plano diretor é regulado pelo Estatuto da Cidade, que por sua vez houve a sua obrigação pela Constituinte, né? Que também é regulado pelo Código Florestal, que também é regulado pelo zoneamento estadual, que nós comentamos no último vídeo, né? E as novidades ainda que não foram adotadas pela sua grande maioria. Não é só o condomínio de lote e loteamento fechado, não. Tem muito mais outros itens a serem atualizados que já foram pela União, pela Federação, e ainda não chegou aos municípios que têm que regular o assunto. Bem, referente à área, a lotes, terrenos de marinha e seus acrescidos. É um assunto muito específico, é só para quem vive aqui, esse mundo, no litoral. E isso que eu vou falar é válido para o Brasil inteiro, para toda a costa brasileira. Independentemente do zoneamento que o Estado adotou, independentemente do zoneamento que a Prefeitura adotou no seu plano diretor. Sempre me pergunto, mas quanto que paga de laudêmio por mês? Ora, laudêmio não é taxa mensal, não é a taxa de ocupação. Laudêmio é o nome que se dá ao tributo, não é imposto. Laudêmio não é imposto. É um tributo que se paga na transferência de titularidade. Quando A vende para B e é terra de marinha, terrenos de marinha, esses terrenos de marinha, nada a ver com a marinha mercantil, nada a ver com as Forças Armadas da Marinha. É um nome talvez não muito apropriado, mas utilizado lá no século XVIII, terrenos de marinha e seus acrescidos, né? Então, nós temos algumas diferenciações. Outro dia, dentro de uma live da Academia Ad Notari, eu fiz um comentário. Olha, quando alguém vem me consultar a respeito daquele terreno de marinha, a primeira pergunta que eu faço é: qual é o RIP? Porque com o RIP eu vou ao computador, entro no SPU e consulto o RIP. O que é RIP? Registro Imobiliário no Patrimônio da União. Então, este imóvel, independentemente da zona que estiver, no município ou no estado, tem um RIP, né? Esse RIP é o cadastro na área federal, no SPU, Serviço do Patrimônio da União, que hoje está dentro da Receita Federal. Veja, o RIP, a exemplo da identificação do município que paga IPTU, o RIP nada mais é que é o número de identificação daquele imóvel na esfera federal. Então, quando
eu faço uma transação A vendendo para B, paga-se um tributo chamado laudêmio. E o que mais se paga? Ora, se paga a taxa de ocupação ou a taxa de fureiro. São duas coisas distintas. Veja você que quando a pessoa paga a taxa de ocupação, essa taxa é cobrada a partir de junho. A pessoa pode pagar em 7 parcelas, de junho a dezembro, ou pode pagar à vista. Essa taxa é a taxa de ocupação, tá? Para quem tem RIP. E quem tem somente taxa de ocupação, faz-se escritura pública. Você vende de A para B e faz a escritura pública. Ah, é só tirar uma certidão no registro de imóveis? Não. O tabelião, o registrador estão proibidos, sob pena de responderem até pelo seu mandato, de passar uma escritura de um imóvel de terrenos de marinha, se não houver a declaração de quitação do SPU. Não se passa escritura se não tiver essa declaração. Tendo essa declaração, marcando-se a escritura em qualquer cartório de notas do Brasil, o imóvel pode ser em Santos, mas eu posso passar a escritura em Brasília, Porto Alegre, Juiz de Fora, não importa, tá? Faz-se a escritura da ocupação de terras de marinha e, para complementar, depois da declaração, paga-se um laudêmio, tá? Houve algumas alterações no laudêmio, que não vamos entrar nesse assunto, mas é uma taxa que varia de 2% a 5%. E existe uma PL para que não se cobre mais laudêmio. É um projeto de lei, né, um PL, que pode levar anos, já está há anos, e pode levar muitos mais ainda. Então não vamos entrar nessa seara também. Mas eu falei também da ocupação fureira. Esta é em terras de marinha, mas essa, além da escritura, tá? E é a mesma regra, vai pagar também a taxa de ocupação, vai pagar o laudêmio, vai pegar a declaração de quitaquites, para depois levar ao registro de imóveis. E lá se faz o registro das terras de marinha, aonde é declarado o RIP, aonde é declarado às vezes a identificação junto à prefeitura local. Eu já atendi incorporador aonde parte da área era terras de marinha e parte da área eram terras identificadas pela prefeitura e com registro de imóveis. Na terra de marinha era só taxa de ocupação e na outra parte era terreno escriturado, com matrícula, junto ao seu registro de imóveis competente, da sua jurisdição. Então veja, para quem trabalha no litoral, também tem mais esse item que o corretor tem que conhecer, diferentemente daquele que está em outras localidades do estado ou do Brasil. Então, corretor amigo, corretora amiga, você que trabalha no litoral, além de
ter que conhecer tudo que o outro que está lá fora do litoral conhecer, ainda é obrigado a saber do que se trata os terrenos de marinha, tá? É interessante também, mais uma outra coisa também que todo mundo me pergunta, eu tenho aqui comigo à venda 2 ilhas. Lógico que as 2 ilhas têm hippie. As 2 ilhas têm INCRA. Lógico que vendendo-as, eu terei que tirar lá uma declaração que está tudo kit. Vou passar a escritura. Ambas é taxa de ocupação. Mas qual é a pergunta que todo mundo faz? A pergunta sempre é a mesma. Mas quantos anos ainda mais tem de concessão? É uma pergunta, não só corretor de imóveis, mas quem tem alguma similaridade com o assunto, quanto tempo mais é a concessão? Nunca vi até hoje nenhuma escritura, e olha que eu já fiz vários contratos, várias negociações com ilha, principalmente em Paraty e Angra. A título de curiosidade, Paraty tem 72 ou 73 ilhas. Angra dos Reis dizem que tem uma ilha para cada dia do ano, que tem 365 ilhas. Não verifiquei isso, mas que existem muitas e muitas ilhas, existem. Existem ilhas lá em Angra do Reis que até pista de pouso de avião existe, não é pista de helicóptero, é pista para pequenos aviões. Imagine o tamanho da ilha, né? E segundo o tabelião de lá, realmente existem as 365 ilhas. Em Paraty, uma cidade que eu adoro e frequentemente estou lá, até porque tenho clientes lá, a questão da pergunta, qual é a concessão? Isso, alguém no passado, história. O que existe, na verdade, e que as pessoas têm, que eu sempre explico, é que a pessoa é proprietária de direitos de ocupação de terras de marinha. Veja, somente em caso do país entrar em estado de sítio, de guerra, se houver a necessidade por parte das Forças Armadas precisarem daquela ilha, ou daquele forte, ou daquela península estrategicamente para o país, aí sim a Marinha pode vir a se ocupar daquele imóvel em razão extrema, tá? Pouca gente sabe, mas na época da Segunda Guerra Mundial, o Nordeste brasileiro era muito importante na Segunda Guerra Mundial. Em Natal, houve uma base americana, né? História. Então, eu quero, referente a terreno de marinha, existem algumas especulações não reais, tá? Não vamos entrar dentro dessas minúcias, mas o que eu quero passar ao corretor, à corretora, que, havendo dúvidas sobre o assunto, pode me ligar, pode me contatar. Eu vou passar o meu celular para você, corretor amigo, corretora amiga. O código é 12 991
444350. À sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, seja ele terras e marinha ou seja ele qualquer assunto relacionado ao direito imobiliário. Fiz muitos anos, durante muitos e muitos anos, eu trabalhei muito com incorporação para construtora e incorporadores, na pessoa jurídica e na pessoa física. São anos de experiência em incorporação. Ora, o corretor que quer faturar tem que conhecer a legislação, o zoneamento, ele tem que passar credibilidade para o investidor, para a construtora, para o incorporador. Ele vai oferecer um imóvel, ele tem que saber o potencial daquele imóvel. Ora, se você não tem ainda certeza, ou se você não sabe ainda fazer essa pesquisa, procure um engenheiro parceiro, procure um arquiteto parceiro, procure um profissional que saiba te passar o potencial do lote, do terreno, da área que está sendo colocado à venda. As suas chances irão aumentar significativamente sabendo o potencial da área, o que podendo ser feito. Às vezes nem sempre maximizar é o melhor, né? Eu tenho clientes que em vez de optarem pela maximização da área, optaram pela valoração do imóvel. Como? Valorizando a área verde, valorizando a área sem ficar coberta por concreto, né? Então, nem sempre a maximização da área é vantajoso. Então, ainda mais em época que existe e hoje é a palavra que mais se ouve falar em tudo que é canal, vídeo, inovação. Inovação na maneira de construir, inovação na maneira de optar pelo grau de negócios, o ecoturismo, a sustentabilidade, a viabilidade econômica e financeira, que já é um termo antigo, mas ainda empregável hoje, levando em consideração essa questão da sustentabilidade. Amigo corretor, corretora, eu quero fazer uma síntese do que nós falamos até agora. A Constituição é a lei maior. Ela, além de definir o que é executivo, judiciário e legislativo, ela ela dispõe em vários artigos para que se regularize aquele assunto, que se regulamente aquele assunto. Quem vem a regulamentar? São as leis federais, né? As leis estaduais e, por último, a lei municipal. Existe uma hierarquia entre essa legislação que tem que ser observada. E voltado aos imóveis do litoral e ao corretor que trabalha em cidades litorâneas, imagina, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa, né? Capital do Espírito Santo. Veja, o número
de imóveis, o número da população que vive no litoral. 60%. É muito trabalho. Tem muito imóvel para ser regularizado. Tem muito imóvel para ser explorado. E está na mão do corretor que se especializa. Nada contra o corretor que não se especializa. Tem corretor que não tem interesse, vai trabalhar no stand de vendas. O corretor de stand de vendas é um corretor que tem que vender aquele produto daquele stand, ou de alguns stands, ou de outros da mesma incorporadora, construtora, ou da mesma imobiliária. Ele precisa entender daquele empreendimento. Não precisa fazer contrato, ele precisa atender bem e fechar a venda. Ele tem diretor para isso, tem departamento jurídico para isso, tem o departamento comercial para isso, tem o departamento de marketing para isso. Veja, o corretor que trabalha no plantão de vendas, não querendo de maneira nenhuma diminuí-lo frente a qualquer outro colega, mas ele ganha menos. Por que ele ganha menos? Ele ganha uma percentagem do valor total do que é combinado entre as imobiliárias, consultoras e incorporadores, né? Então, corretor, corretora, você que trabalha em pequenas imobiliárias ou que você é a própria imobiliária, especialize-se. Vá até a sua prefeitura e peça toda a legislação correlata a imóveis, ao zoneamento. Participe dos conselhos municipais, dê a sua opinião, participe da planta genérica de valores do município. Viva no meio imobiliário e viva pelo meio imobiliário. Vamos elevar o nosso conhecimento e vamos dar uma assistência maior ao nosso cliente. Agradeço toda a atenção e me coloco à sua disposição. O meu muito obrigado.